Olá, muito boa noite para você. Sobe para 594 o número de óbitos por Covid em Patos de Minas. Mais 269 casos da doença foram confirmados. Passageiros que seguiam para São Paulo têm viagem interrompida e estão há 3 dias esperando por empresa. Grupo de pessoas fica preso em elevador e resgate mobiliza o corpo de bombeiros. Escola Agrícola oferece bolsas para curso de compostagem e resíduos. Embrapa promove evento sobre o uso de fertilizantes em Patos de Minas. Conferência Municipal de Saúde convoca a população para contribuir e participar de iniciativa. Prazo para restituir valores ou fazer troca de passaportes da Fenamilho termina na próxima semana. Família em dificuldades pede ajuda para conseguir doação de imóveis. Acusados de tentativa de homicídio são levados a júri. Moradores do Areado reclamam de transtornos causados após retirada de cartório que atendia o distrito. E as curiosidades que cercam os monumentos históricos em Patos de Minas. Destaques do NTV News desta quinta-feira que já está no ar. Desde a última segunda-feira, dezenas de passageiros que seguiam de São Paulo para Alagoas foram deixados na BR-365 em Patos de Minas pela empresa responsável pela viagem. Há 2 dias, a Andressa está dormindo no chão frio com os 2 filhos pequenos. Outras crianças também dividem espaço na calçada desse restaurante, que fica à margem da rodovia 365 em Patos de Minas. Estamos aqui, todo mundo tá parecido igual um mendigo, entendeu? Não tem retorno de nada. As crianças tá aí, ó, com frio no relento. É difícil o povo dar uma posição. Meu filho teve febre e tem uma menina especial. Estamos se sentindo rejeitados. Exatamente isso, rejeitados. Sem uma posição de ninguém. A doméstica Nilvane mora em Arapiraca, no estado de Alagoas. Aproveitou as férias para matar a saudade dos filhos que moram em São Paulo. Essa noite, ela passou mal e dormiu no chão mais uma vez. Dormi no chão, ó. O lençol aqui, dormi no chão, tô com a garganta inflamada, tive febre de noite, tem comprimido na bolsa aí e quero voltar para casa e tá sem solução. Dezenas de pessoas foram abandonadas em Patos de Minas por uma empresa de transportes de Alagoas. De acordo com os passageiros, todos compraram passagens de maneira legal em uma empresa de ônibus do estado. Porém, os serviços de transporte das linhas Alagoas-São Paulo são terceirizadas. Um ônibus clandestino estaria realizando a viagem das pessoas. Há 3 dias atrás, eles foram desembarcados aqui e, logo depois, o motorista do ônibus disse que iria trocar de ônibus e voltar até o local para buscá-los novamente. Mas não foi o que aconteceu. Eles ficaram aqui ao relento. O que o cara fez aqui, isso aí é falta de consideração com todos nós. Estamos voltando para Alagoas aí e o cara fez feio. Eu já falei com ele já hoje, um diz que o ônibus está chegando, outra hora não tem ônibus e a situação está difícil, meio mundo de criança aí dormindo no chão, dormindo nos bancos e está difícil, ele tem que arrumar alguma solução para a gente. Muitos passageiros reclamam da fome e da saudade da família. Não tem não, a gente estamos comendo o que a gente trouxe de casa, tudo pronto, mas está acabando. Está dividindo uns com os outros e acaba que fica todo mundo, um divide com o outro, dá para o outro e a gente termina sem nada, né? O José Gabriel, que estava trabalhando em uma fazenda na região de Patrocínio próximo a Patos de Minas, estava voltando para Alagoas para ir em um velório do tio. Porém, não conseguiu chegar a tempo para dar o último adeus. Eu não tive a oportunidade de ver meu ente querido porque eu tô no trecho, né, mano? Porque nós fomos abandonados no meio do relento assim, né? E é o seguinte, nós queremos uma resposta, né, mano? Pelo menos do pessoal aí, porque eu não pude nem ver nem motivo, nem se despedir dele, pelo menos no caixão, né, mano? O coração tá apertado, né, mano? O cara querendo ver o familiar da pessoa aí, tipo, pelo menos a última vez, né, mano? Pelo menos que seja no caixão, mas aconteceu isso aí, né, mano? Essa enrolação toda aí. Esse personal trainer de São Paulo, que está de férias e está indo visitar a família em Alagoas, tenta ajudar o restante dos passageiros como pode. Ele já entrou em contato com a empresa São Cristóvão Transportes, responsável pela viagem, com sede em Maceió, como mostra esse cartão de visita. Como até agora a empresa não fez nada para ajudar as pessoas, ele pede doações em passagens para que todos consigam voltar para casa.
Chamei a polícia, eles falaram que não conseguem resolver a situação porque não entra dentro da alçada deles. A rodoviária, a polícia rodoviária é a mesma coisa. Daí eu optei pela TV, que é um canal aberto, a comunicação hoje chega em vários canais, quem sabe alguém aí possa nos ajudar de alguma forma e conduzir essa galera toda até em casa. Creio que todos eles querem ir embora, né? De alguma forma, por estar nessa situação, acredito eu que todos eles têm familiares esperando. A gente saiu de lá às 11 horas na terça-feira. Então hoje, por volta das 6 da manhã, já éramos para estar chegando em nosso destino. E até agora estamos perdidos ainda, né? A empresa respondeu ao jornalismo da NTV que pagou o almoço de hoje aos passageiros e que o ônibus está passando por uma revisão, não dando previsão de quando a situação deve ser resolvida. Pelo menos 6 pessoas precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após ficarem presas em um elevador na tarde de hoje, em um prédio comercial no bairro Sobradinho. O fato aconteceu neste prédio que fica na Avenida Padre Almir, no bairro Sobradinho, em Patos de Minas. 4 adultos e 2 crianças ficaram presas por quase 1 hora até a chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros chegou rápido ao local. Militares subiram até o 9º andar do prédio e, com a ajuda de um especialista, conseguiram liberar as pessoas. De imediato foi acionado o técnico e o Corpo de Bombeiros, né, para estar no local e já fazer a retirada das pessoas. A gente orienta que as pessoas tenham calma, porque isso é necessário, que tenha a presença do técnico também, né, para mexer na estrutura do equipamento e assim liberar as vítimas que estão presas, né, dentro do elevador. Segundo informações, é problema que acontece no elevador, não é corriqueiro esse tipo de problema, né, mas pode vir a acontecer sim. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros orienta que o elevador ainda continua sendo um meio seguro de deslocamento, já que existem diversos dispositivos de segurança que garantem a proteção do usuário. O elevador ele tem vários dispositivos de segurança, né? Que não é como em filmes que se vê que cai, não, né? Então ele tem os dispositivos de segurança, ele para, o que se preocupa ali é parar entre os 2 andares, né? Então tem que ter essa preocupação, não chegar de imediato e abrir a porta, porque talvez numa retirada da vítima ali, a vítima pode ficar presa, né? Entre o orifício do elevador e da porta. Depois do intervalo aqui no News, vazio sanitário da soja começa nesta sexta e vai durar mais de 90 dias em Minas Gerais. Escola Agrícola oferece bolsas de curso de compostagem de resíduos. E Embrapa promove evento sobre o uso de fertilizantes em Patos de Minas. Tem início nesta sexta-feira o vazio sanitário da soja em Minas Gerais. Por 92 dias, os produtores ficam proibidos de semear ou manter plantas vivas. De 1º de julho a 30 de setembro, os produtores rurais não podem semear ou manter plantas vivas de soja nas propriedades em Minas Gerais. A medida é para evitar a ocorrência do fungo que causa a ferrugem asiática, principal praga que acomete a soja, e assim evitar danos à plantação e perdas econômicas no período de entre-safra. As principais regiões produtoras no estado são Noroeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Concentram 70% da produção mineira e, por isso, recebem maior fiscalização por parte do IMA. A orientação é que o produtor de soja preencha o formulário disponível no site do IMA, que esteja cumprindo com o vazio sanitário, e envie o documento até 31 de julho. A Escola Agrícola está oferecendo novas vagas para o curso de compostagem e resíduos. Podem concorrer estudantes acima de 16 anos de idade. A Escola Agrotécnica já está há 33 anos em Patos de Minas e, como você pode conferir nas imagens do Gustavo Brito, uma bela estrutura, as aulas são oferecidas aos alunos do ensino médio e tudo isso levando, esse adolescente para o campo, mostrando como é feito toda a situação. Outras imagens do Gustavo mostram que a escola também tem a interatividade com os alunos, festa inclusive realizada com os alunos que estão ensaiando para a quadrilha no final do mês. Mas além de todo esse ensino, onde leva o conhecimento agrotécnico
para os alunos, existe também a qualificação profissional de uma área que necessita muito aqui na cidade, que é o agronegócio. Agora, com mais um curso oferecido pelo Pronatec, um curso FIC de 3 meses, né, que é de usina de compostagens. Eu vou conversar agora com o Estoni Tavares, ele é diretor da Escola Agrotécnica de Patos de Minas. A gente mostrou a beleza que é a escola aqui na cidade, mas também tem os cursos noturnos de qualificação profissional, cursos técnicos, né? Sim, isso mesmo, Rafael. 2022 tem sido um ano de muitas conquistas para a nossa escola, né? A nossa escola é através do MEC, né, do Ministério da Educação, a gente está recebendo os cursos do Pronatec, né, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Trabalho. A gente já recebeu agronegócio e agropecuária. E agora, para o segundo semestre, a gente está aí na programação com esse curso rápido, o curso FIC, né, de 160 horas de duração, de usina de compostagem. Que é para quê? Para formar trabalhadores, né, na separação, no descarte, no reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos, né, e de lixo orgânico, para que ele seja aproveitado como adubo. Né? Uma coisa que você pensa que é um descarte, ele vai estar fazendo um bem para a sociedade. E dentro das políticas públicas da nossa cidade aí, Patos deverá receber muito em breve uma grande usina de compostos, né, que vai juntar aí o produto final de 13 cidades da região, né? Então isso aí vai empregar muita gente de maneira direta. E a nossa escola está recebendo esse curso, né, com o intuito de formar esses profissionais e de inseri-los no mercado. Então você que está talvez até empregado, quer se aprimorar, quer aumentar o seu currículo, expandir o seu currículo, ou se está fora do mercado, quer se reinserir nele, esse curso que nós estamos oferecendo são 60 vagas, são 2 turmas, o período é noturno, é inteiramente gratuito, né? É conveniado ao governo federal, inclusive além de gratuito, ao final você certificando-se, comprovando-se a sua frequência, o seu aproveitamento pedagógico, você vai receber uma bolsa. A gente deixa bem claro que essa bolsa, ela vem do governo federal, é ele que faz esse pagamento, certo? A escola simplesmente envia os dados de frequência e de aproveitamento do aluno. Requisitos mínimos: ter mais de 16 anos e ter o ensino fundamental 1. O que é isso? Do 1º ao 5º ano, correto? Então não precisa ter nem o ensino médio para fazer e nem o ensino fundamental 2, que é da 5ª à 8ª série, do 6º ao 9º ano. Não perca tempo, venha estudar, venha se adequar, venha melhorar seu currículo aqui na Escola Agrotécnica Afonso Queiroz. As inscrições, elas estão acontecendo presencialmente, ou seja, você tem que vir aqui na escola munido dos seus documentos pessoais, né, identidade, CPF, uma conta de luz para comprovar a residência, né? Se for usuário de benefício do governo, tipo Bolsa Família e afins, né, você tem que trazer esse comprovante também. Você vai precisar também de um comprovante de conta corrente ou algo do tipo, um comprovante bancário, certo? E essa inscrição não vai ser feita online, essa inscrição tem que ser feita presencialmente na escola. Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas, se você quiser estar ligando no 3822-7455, a gente está à disposição para esclarecer, tá bom? Estoni, muito obrigado pelas informações, e mais uma informação aqui que a gente quer passar para a população é que a Escola Agrotécnica de Patos de Minas é um sonho de muitos adolescentes, né? E tem se tornado mais ainda realidade quando a gente vê essa quantidade de gente estudando aqui, né? Sim, Rafael. A nossa escola ela está numa expansão, em crescimento, né? A gente, nesse ano, além dos 230 alunos aí, 227 alunos que a gente já tinha no regular, a gente ganhou mais 120 com o Pronatec, a gente espera receber mais 60 agora, né? Então nossa escola está em franca expansão, alinhada junto a quê? Alinhada ao sentido do município, que é um município agropecuário por natureza, né? E o nosso intuito aqui é estar formando esses profissionais e inserindo eles no mercado, né? E atento às demandas municipais, estaduais e nacionais. Correto? Obrigado, Estoni. E aí, no futuro, ainda o estudante, né, que for cursar algum curso ligado à agropecuária vai ter a honra de dizer: eu estudei numa escola agrícola, hein? As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Até porque o conhecimento nunca é demais, né? Os cursos vêm aí justamente para deixar os currículos mais robustos, né? Para ter mais conteúdo nesses currículos aí. Está se preparando, se classificando para um mercado tão concorrido. É muito bacana participar
de cursos diversos, ter conhecimentos diversos. A maior dificuldade que os recrutadores enfrentam é justamente a qualificação. E quando você faz um curso, você sai na frente, porque você tem ali um conhecimento a mais para, de repente, conseguir uma vaga, conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Olha, o evento da Embrapa para compartilhar tecnologia e conhecimento relacionados ao uso de fertilizantes foi realizado nesta quinta-feira em Patos de Minas. Uma situação que tem deixado o homem do campo cada vez mais preocupado é o futuro do agro. O preço dos fertilizantes e insumos agrícolas tem sido um dos principais fatores que tem causado a crise no mercado. Os pequenos produtores, principalmente, têm sentido no bolso os aumentos dos produtos utilizados nas lavouras. Mesmo sendo dos maiores produtores no setor agrícola, o Brasil ainda sofre na produção de insumos agrícolas e fertilizantes. Essa jornada, por exemplo, envolve vários especialistas que atendem pequenos, médios e grandes produtores rurais. Aqui, por exemplo, são discutidas novas alternativas mais econômicas que podem ajudar o homem do campo nessa fase de crise, onde envolve guerra na Ucrânia e o superfaturamento dos insumos agrícolas. Uma caravana realizada pela Embrapa, que acontece em todo o Brasil, tem o objetivo de mostrar para técnicos, associações e entidades do campo como usar os fertilizantes da forma correta, garantindo mais economia e qualidade na hora do fechamento das contas. A partir de um conhecimento científico, uso de práticas agrícolas, né, sustentáveis, boas práticas agropecuárias, conhecimento, a gente pode contribuir para que a gente tenha um aumento do uso da eficiência desses fertilizantes e, consequentemente, né, contribuir para que a gente reduza, né, cada vez mais através do uso de novas fontes, uso de novas tecnologias de fertilizantes, para que a gente possa cada vez mais, né, ter uma sustentabilidade nacional nesse setor. A Emater também participa da caravana. Segundo o órgão que presta apoio aos pequenos produtores rurais da região, investir em pesquisa e tecnologia nesse momento de crise pode ser a grande saída do produtor rural, que sofre com a influência do mercado externo. Nesse caso específico sobre fertilizantes, hoje nós estamos aqui participando da caravana Fert Brasil da Embrapa, justamente para trazer, né, as melhores aplicações, melhores utilizações do fertilizante para otimizar a aplicação e justamente tentar reduzir os custos envolvidos, que realmente uma preocupação muito grande hoje é que os produtos agrícolas estão sendo bem valorizados, mas as margens estão encurtando, justamente porque os custos envolvidos estão aumentando muito mais do que a valorização dos produtos agrícolas. Então a gente tem toda essa preocupação. Para o gerente regional do Sistema FAENG, os profissionais que atuam no campo devem aprimorar os novos conhecimentos, já que as competências no setor têm mudado constantemente. A nossa proposta, ela se chama ATIG, Assistência Técnica e Gerencial. O técnico melhor preparado tem que trabalhar essas duas coisas juntas, né? A produção em si e os custos, né, a questão da gestão da produção, para que realmente ele chegue ali na recomendação para cada um dos produtores. Cada um vai ter uma realidade diferente, cada um vai ter uma condição diferente, inclusive financeira, e cada um vai ter um limite de ação, e o técnico precisa conduzir essa assistência, levando em conta todas essas variantes. O evento ainda vai percorrer algumas cidades de Minas Gerais. Na próxima semana estaremos em Passos e Uberaba, dia 6 e 7 de julho, e dia 17 de agosto estaremos em Viçosa. Essa é a ação em Minas Gerais. No entanto, essa é uma ação nacional da Embrapa. Então nós vamos percorrer mais de 51 polos agrícolas no país, levando essas informações para que o produtor possa, né, utilizá-las da melhor forma. Daqui a pouco aqui no News, Conferência Municipal de Saúde convoca a população para contribuir e participar de iniciativa. Você vai ver que o prazo para restituir valores ou fazer a troca de passaportes da FENAMILHO termina na próxima semana. Termina nesta quinta-feira, Municipal de Saúde em Patos de Minas. A contribuição das pessoas com apontamentos para a melhoria é fundamental, mas acontece que elas não têm aparecido. Durante o mês de junho, o Conselho Municipal de Saúde realizou diversas pré-conferências que buscavam entender e ouvir as demandas dos usuários do SUS.
O resultado da etapa de preparação foi positivo, mesmo com a ausência dos personagens principais das discussões, a população. A gente teve aí várias propostas que serão encaminhadas agora na conferência para votação, para escolher as propostas prioritárias para elaborar aí o Plano Municipal de Saúde. A participação foi positiva dos profissionais de saúde, porém dos usuários não. Então, assim, a gente contava com uma participação maior do usuário, que é quem sofre mais, quem tem essas demandas para trazer para a gente, né? E a participação não foi muito boa. Então, o que a gente espera agora? Que durante a conferência as pessoas venham participar, tragam as suas demandas, né? A abertura da conferência abordou 3 temas, dentre eles, humanização, habilidade e comunicação no acolhimento. Por que esse tema e por que eu fui o escolhido? Eu sou filho de uma pessoa que atuou ao longo de mais ou menos uns 15, 20 anos aí no SUS, defendendo o direito do usuário, defendendo aquilo que nós chamamos de controle social, que são ferramentas dentro das políticas de saúde, onde a população, onde os usuários do SUS conseguem cobrar dos gestores de saúde, gestores quaisquer que seja, os seus direitos, acompanhar de perto se aquilo que está sendo proposto está acontecendo. Então, além desse vínculo direto que eu tive com a minha mãe desde os meus 11, 12 anos de idade, eu venho de uma experiência profissional que me levou aos 2 extremos de atenção à saúde. O evento se estende até às 14 horas do dia 30, com diversas palestras abordando temas relacionados à pandemia, e se encerra com a apresentação e votação das propostas. Usuários da rede pública de saúde ainda dá tempo de participar e contribuir para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. A gente muda de assunto porque quem adquiriu o passaporte para a FENAMILHO de 2020, que por causa da pandemia não pode ser realizada, tem até a semana que vem para ter o dinheiro de volta ou fazer a troca. Quem traz os detalhes é o repórter Rafael Ribeiro. Por causa dos períodos mais críticos da pandemia, a FENAMILHO não foi realizada por 3 anos consecutivos. Com isso, o festeiro que adquiriu o passaporte para o ano de 2020, aonde a festa não foi realizada, pode requerer o reembolso ou outro ingresso até o dia 6 de julho. Quem vai dar mais informações a respeito desse reembolso é o assessor de comunicação do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, Robson Faria. Robson, queria que você me explicasse como que a pessoa pode requerer de volta o dinheiro ou o passaporte para o ano seguinte. A gente está com esse trabalho de captação dessas informações, né? Então, para quem fez a compra do passaporte de 2020, ele deve acessar o site da FENAMILHO e lá tem toda a regulamentação, tanto legal quanto o processo que foi criado pelo sindicato, para que ele entre lá e cadastre os seus dados e de forma simples ele possa requerer uma das 3 opções que estão disponíveis lá no site, para ressarcir esse investimento que ele fez em 2020. Então ele pode fazer a troca do passaporte, né, que é gerar um novo crédito. Ele coloca os dados dele lá e assim que sair as informações da FENAMILHO 2023, ele vai ser um dos primeiros contemplados com esse passaporte. Ele pode fazer o requerimento para ressarcimento via Pix, e aí a gente tem que ressaltar que os dados do titular da conta que vai receber o Pix tem que ser os mesmos dados de quem foi o titular do passaporte, e o ressarcimento em dinheiro vai ser necessário que ele venha no sindicato em uma data posterior que nós vamos divulgar, com um documento com foto, e aí ele pode receber o seu reembolso de forma financeira. Agora, Robson, toda decisão de cancelar as festas ou adiá-las foi feita através de uma assessoria jurídica do Sindicato dos Produtores Rurais, de maneira muito legal e também conversada com todos que são públicos aqui dessa festa, né? Na verdade, existe uma lei que foi aprovada em detrimento da pandemia que contempla os produtores de evento para que possam realizar a devolução ou a troca desse item que foi adquirido, para que não gerasse prejuízo nem para o realizador do evento e muito menos para aquele participante do evento.
O sindicato ainda fez um aprimoramento, porque a legislação determinava que fosse ressarcido no valor integral, então aquele que pagou R$150, R$170 receberia o mesmo valor, mas o sindicato definiu com sua diretoria corrigir esse valor para que fosse mais justo com aquele que fez a compra do passaporte 2020. Agora a pergunta que não quer calar, Robson, 2023 haverá a Festa Nacional do Milho? O sindicato já está se organizando para o acontecimento desse evento. Ao que tudo indica, os piores momentos da pandemia passou e aí tudo está se organizando já para que em 2023 a gente possa ter a festa maior da cidade com a população e as pessoas que amam a festa dentro do Parque de Exposições. Muito obrigado, Robson, pelas informações. Então, as pessoas que quiserem fazer o reembolso ou adquirir o ingresso de 2023 pode entrar no site do Sindicato Rural, esse que aparece aqui na tela, e fazer então o requerimento. É claro, muitas pessoas vão querer aproveitar o passaporte de 2023, já que não vai ser cobrado nenhum valor a mais por isso, já vai ser corrigido através da Lei de Correção Monetária e vai poder curtir a festa, como as pessoas dizem, na faixa, a Festa Nacional do Milho, uma das mais importantes do país, aqui em Patos de Minas. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Aí depois desses 2 anos sem FENAMILHO, para 2023 a expectativa realmente é muito grande. Portanto, você sabe aí já dos prazos para fazer a troca ou restituir os valores aí dos passaportes que você adquiriu lá para 2020, mas aí veio a pandemia, não pôde ocorrer, depois de 2021 também não. Esse ano também não pôde, justamente por uma questão aí de logística, o sindicato resolveu deixar para 2023 e aí a gente... de olho, né, em todas essas movimentações para uma FENAMILHO 2023, até porque a FENAMILHO, além de toda essa diversão que traz para quem participa, né, dos shows e das outras atividades, tem todo um ciclo econômico que está ali aliado a um evento desse tamanho, que é uma das maiores de Minas, uma das maiores festas do Brasil, tem um nome, um renome nacional, e tanto é que é a Festa Nacional do Milho, né? E aí, toda essa cadeia econômica do comércio que acaba gerando renda para esse comércio, porque as pessoas acabam gastando, comprando, não só quem mora em Patos de Minas, mas quem vem para a festa, faz com que gire esse dinheiro, gire esses recursos, faz com que o município arrecade mais, com que o comerciante venda mais. Não ter a FENAMILHO é realmente aí, um prejuízo para toda essa cadeia econômica que gira em torno do comércio, direto ou indireto, para uma festa do tamanho da FENAMILHO. Mas a seguir aqui no News, você vai ver que subiu para 594 o número de óbitos por Covid em Patos de Minas. Mais 269 casos da doença foram confirmados. A gente mostra também que família em dificuldades pede ajuda para conseguir doação de móveis. Minas Gerais confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de varíola dos macacos. É um homem de 33 anos que chegou da Europa no domingo. Ele está estável e em isolamento domiciliar em Belo Horizonte. Quem teve contato com este paciente é monitorado pela Secretaria de Estado de Saúde. Outros 2 casos suspeitos de varíola dos macacos são investigados em Minas, registrados em Pará de Minas e Juiz de Fora. O notificado em Varginha foi descartado. O Ministério da Saúde confirmou outros 21 casos no país, né? Minas Gerais é o 4º estado com pacientes com a varíola dos macacos e já tinha sido diagnosticada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul. O boletim epidemiológico publicado nesta quinta-feira mostra que Patos de Minas confirmou mais 269 casos de Covid-19 em comparação ao informe anterior. Você vê aí nos números e com isso elevou para 33.930 a quantidade de infectados desde o início da pandemia, né? Os casos tratados somam 33.083. Ao todo, tem aí uma ligeira elevação nos casos de pessoas que estão doentes, né, que se recuperam em casa. São 247 doentes se recuperando em casa. Nesses casos ativos aí tiveram um ligeiro aumento aí em relação ao informe anterior. Antes era 112 e agora 247, não é isso?
6 patenses estão internados, sendo 5 em leitos clínicos e 1 em UTI. Mais um óbito em decorrência da Covid foi confirmado. A vítima, uma mulher de 79 anos, faleceu no dia 25 de junho. De acordo com a Secretaria de Saúde, não há internações por Covid, não há pacientes internados por Covid no Hospital Regional Antônio Dias. Na Santa Casa, a ocupação por pacientes com a doença está em 6,66% nas enfermarias e 6,66% nas UTIs. A gente vai analisar também os dados da ocupação de leitos que levam em conta aí os hospitais particulares. Segundo o boletim, você vê aí que são 11 pacientes em leitos clínicos e 3 em UTIs. A gente tem aí um avanço da vacinação, a gente tem aí um avanço dessa imunização. Muita gente vacinou, tem muita gente que precisa ainda tomar os seus reforços, né? Essa senhora que faleceu estava com 3, segundo a prefeitura, estava com 3 doses tomadas, já podia ter tomado a 4ª dose, não tinha tomado ainda, mas aí as complicações levaram a óbito, né? Infelizmente. Então, a recomendação é sempre se imunizar. Chegou a hora de tomar a 2ª, a 3ª e a 4ª dose, tome a vacina para que você não corra riscos de agravamento da doença, que continua aí, né? O vírus continua solto por aí. É a imunização e alguns outros cuidados com higiene que podem barrar essa proliferação do vírus. Você, vez ou outra, tomara que não, pode se dar de frente aí com ele, pode ser infectado. Se tiver imunizado, tanto melhor, né? Para evitar um agravamento. Se não estiver imunizado, o risco é grande, né? É muito grande. O secretário de Estado de Saúde falou na semana passada justamente sobre isso, dizendo que o risco de morte para quem não se vacinou é muito grande ainda por Covid, embora a gente tenha aí uma diminuição no número de pessoas que vem falecendo da Covid-19. Infelizmente, nós tivemos mais uma em Patos de Minas. Então, o ideal é se imunizar, se precaver, né? A vacina é a única maneira de você se precaver do agravamento da doença. Além disso, você faz aquelas imunizações que todo mundo já conhece desde o início da pandemia, que é a higienização das mãos, usar máscaras em locais que você não tiver seguro, porque vai haver um número maior de pessoas, entre outras situações que você pode evitar para barrar a proliferação do vírus, para barrar uma possível infecção pelo coronavírus. Olha, a gente vai deixar o assunto de saúde de lado e vamos falar de pedido de ajuda, porque uma moradora do bairro Alto da Serra está fazendo um apelo para conseguir doações de imóveis. Ela residia em outra cidade, mas ficou endividada e com o marido doente precisou vender tudo e retornar a Patos de Minas. Cleidiana, Bruno e a filha de 8 anos saíram de Patos de Minas em agosto do ano passado. A intenção era tentar uma vida melhor em Uberlândia. Porém, o que era para ser um sonho se tornou um pesadelo. Tava tudo beleza, mas depois que eu tive problema, né, de hérnia de disco, aí dificultou mais a situação, que aí eu tive que ficar parado, desempregado, não podia trabalhar, não dava conta, e aí a gente passou por uma dificuldade grande. Aí foi que a gente teve que vender as coisas para poder retornar. Fui renegado, né, no INSS, né, recorri atrás para poder conseguir ver algum benefício, mas mesmo assim eu não consegui, fui recusado. E hoje em dia eu não aguento trabalhar por causa do meu problema que eu tenho. E aí eu peço aí a ajuda aí de quem puder aí colaborar aí para poder dar uma força pra gente aí. A gente voltou aqui para Patos para poder tentar. Foi tentar lá e não deu certo, aí eu tive que vender os meus móveis lá para poder estar vindo embora, para conseguir o dinheiro pelo menos da passagem, para estar vindo embora de volta, porque não deu certo. Muita dificuldade lá? Muita. Aí eu peguei e vendi, e agora eu estou aqui pedindo a ajuda da população, quem puder me ajudar com os móveis. O que vier eu agradeço de coração, quem puder me ajudar. Após adoecer, Bruno e a esposa tiveram que vender tudo para pagar as contas e conseguir voltar para Patos de Minas. A Cleidiane voltou de Uberlândia faz 2 semanas. E, claro, veio para a casa dos pais, que acolheu com muito amor e carinho. Portanto, moram outras pessoas aqui na residência. Hoje, o total são 8. Para sustentar tanta gente, está sendo difícil. Prova disso é o armário, que, na verdade, essa prateleira, que já está vazia. Os alimentos já estão se esgotando. O almoço do dia está sendo preparado, mas para alimentar tanta gente também fica difícil. E tem outras situações, como as contas que não param de chegar. É conta de água, luz, tem também a prestação aqui da casa, que faz parte de um programa do governo, e eles não têm condições de arcar, até porque na casa apenas uma pessoa trabalha.
Então, o pedido de ajuda seria também para que as pessoas doassem alimentos, ajudassem a pagar algumas contas e, claro, o mais importante, ajudasse a família da Cleidiane a restabelecer em Patos de Minas novamente, com a doação de móveis. Ele está com dificuldade também, porque é só minha irmã que trabalha, ele tinha aposentadoria dele, ele cortou, aí é só minha irmã que está trabalhando, aí tem a prestação da casa, tem água, tem luz, ainda tem 2 crianças pequenas, que é ela que sustenta as crianças, aí fica difícil para poder estar todo mundo junto. Aí por isso que eu entrei em contato com vocês, para poder pedir a ajuda da população, quem puder me ajudar, vou agradecer de coração mesmo. Você também está desempregada, né? Tô desempregada. Já levei uns currículos aí, mas ainda não tive resultado nenhum. Se você quiser dar uma oportunidade para você? Quem quiser dar oportunidade também, eu estou disponível. Serviço, qualquer coisa. Quem quiser ajudar a família pode levar as doações em móveis no endereço que fica na Rua 20, número 441, bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. O telefone para contato é o 0 operadora 349 9831 5454. Se alguém quiser doar uma quantia em dinheiro, o Pix é o 096 72 47 46 28. CPF no nome de Cleidiana Amaral Barbosa. Eu peço à população de Patos, quem puder me ajudar com móveis, quem puder me ajudar, o poder está trazendo. Eu estou aqui na casa do meu pai, no Alto da Serra, na Rua 20, número 441. Quem quiser fazer doação de alimento também para meu pai, que ele está passando por uma dificuldadezinha aí quem puder fazer também é no mesmo endereço, no Alto da Serra, na Rua 20, número 441. Depois do intervalo aqui no News, acusados de tentativa de homicídio são levados a júri. Moradores do Areado reclamam de transtornos causados após a retirada de cartório que atendia o distrito e as curiosidades que cercam os monumentos históricos em Patos de Minas. Moradores do distrito de Areado estão reclamando dos transtornos causados pela retirada do cartório que atendia a comunidade. Os moradores de Areado relatam que há cerca de 5 meses, o cartório de registro de pessoas foi transferido de Areado para Major Porto, ambos distritos de Patos de Minas. O Areado é um dos distritos mais antigos do Alto Paranaíba. Foi elevado em 1854, juntamente com Quintinos, o distrito Santa Rita, que hoje é Presidente Olegário, Guimarães e assim por diante, né? E o cartório foi instalado naquela época, 1854. Temos conhecimento de que a primeira escritura de terreno foi lavrada em Areado em 1856. E, inexplicavelmente, um juiz fechou o cartório em Areado de bom sucesso e mandou para Major Porto. A sensação inicialmente foi assim de uma tristeza muito grande, né? Porque era uma instituição antiga aqui no Areado, cartório, de vários anos, e quando eu soube, já estava transferido. Major Porto é maior que Areado. Fica a 20 quilômetros de Areado e a 60 quilômetros de Patos de Minas. Com a mudança de endereço, moradores da comunidade acreditam que muitas pessoas vão ser prejudicadas. O prejuízo é enorme, é muito grande. Haja visto que vem gente do estado de Goiás, do Distrito Federal, de outros estados do Brasil, para buscar uma certidão de nascimento. De Pato, para ir até Areado, era muito fácil. Agora, para ir até Major Porto, a dificuldade é muito maior. Além de as pessoas não terem conhecimento de que o cartório está agora em Major Porto. Então, perde-se muita viagem, falta de informações e tudo mais. Então, realmente é difícil. É um prejuízo enorme para a população areadense. Eu mesmo precisei agora de ir a Major Porto, mas por sorte a documentação do conselho estava organizada, não precisou de eu ir a Major Porto. Sabe, eu resolvi por Patos mesmo. Mas se eu quero ir lá autenticar, se eu quero fazer uma escritura, eu tenho que dirigir a Major Porto, que são mais ou menos 20 quilômetros de Areado. Nascimento diz que vai tentar na justiça, tentar reverter a situação de transferência do cartório. Nós vamos procurar o meio jurídico para que nós possamos saber se há como retornar o cartório para Areado novamente. Quer dizer, vamos evitar todos os esforços possíveis para que o Areado tenha novamente o seu cartório de registro civil e continue sendo um dos distritos mais importantes do Alto Paranaíba. A gente assume o conselho e o conselho, como órgão representante maior da comunidade, vai tramitar nos meios legais para ver
o porquê desse motivo e, principalmente, não só eu, mas como toda a população ariadense e a vizinhança todo que ele militou nesse cartório por muito tempo, quer o retorno dele. E nós temos hoje aqui local até apropriado para colocar o cartório. 2 acusados de uma tentativa de homicídio ocorrida em 2021 foram levados a júri na tarde de hoje no Fórum em Patos de Minas. Os 2 jovens de cabeça baixa no tribunal do júri são Rony Herbert Braga de Oliveira e Charles Henrique Correia. Eles são acusados pelo Ministério Público de Minas Gerais como sendo os principais suspeitos de tentar matar o Alisson Basílio Ferreira no dia 2 de outubro do ano passado em Patos de Minas. O crime aconteceu na quadra do Cristavo, que fica no final da Avenida Brasil, em Patos de Minas. Na noite do dia 2 de outubro, testemunhas ouviram pelo menos 6 disparos de arma de fogo que vinham da direção da Praça do Cristavo, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas. A polícia militar foi acionada. Chegando ao local, a vítima, o Alisson, já havia sido socorrida por terceiros até o Hospital Regional de Patos de Minas, com pelo menos 5 perfurações pelo corpo. De acordo com os médicos, a situação de saúde era grave. A polícia foi atrás dos 2 suspeitos, Rony e Charles, principais suspeitos da tentativa de assassinato. Rony seria o homem que efetuou os disparos. Já Charles era apontado como o mandante do crime. Rony foi preso fugindo da polícia, pulando por diversas casas do bairro Nossa Senhora Aparecida. Já Charles estava em uma bicicleta, foi surpreendido por policiais em uma rua do bairro e preso. Ele negou a tentativa de homicídio e ser mandante do crime. Mas na casa dele, a polícia militar, com a ajuda de cães farejadores, encontrou diversas porções de maconha e a arma de fogo utilizada no crime não foi localizada. Os 2, no mesmo dia do crime, foram levados para a delegacia de Patos de Minas e logo depois encaminhados para o presídio da cidade como principais suspeitos da tentativa de assassinato e também do tráfico de drogas. Eles ficaram presos até a data desta quinta-feira, quando acontece o julgamento dos 2. De acordo com o defensor público, um dos jovens assumiu a tentativa de homicídio contra o Alisson. Já o outro nega o crime. O Rony assume a autoria, fala que realmente efetuou disparos contra o Alisson. Todavia, ele justifica esse atentado pelo fato de ter, segundo ele, o Alisson atirado contra ele, Rony, em uma oportunidade anterior recente. Ou seja, um atentado contra a própria vida por parte da vítima aqui hoje representada no processo. O Charles, por outro lado, ele nega qualquer participação na tentativa de homicídio e reconhece a posse da droga que foi encontrada na casa dele, que sim, ele justifica que estaria guardando para um traficante, não ele com o intuito de vender, mas ele com o intuito de guardar para um traficante porque estava sendo obrigado a tanto. O Ministério Público inclui a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Além de ser acusado por ser o mandante do crime, um dos suspeitos, vulgo Charlão, está sendo acusado também por tráfico de drogas. O defensor pediu a derrubada da qualificadora. Tem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, apontada para ambos os acusados. Como o Charles nega a autoria, a qualificadora também cairia por terra, mas quanto ao Rony, fica mais difícil mesmo porque ele assume que teria pego a vítima meio que de surpresa, apesar de ter sido provocada tanto. Então, a defesa trabalha com a possibilidade de um privilégio, no caso do Rony, negativo em função do Charles. Este julgamento ainda está em andamento, está na fase final, né, desse julgamento para terminar, mas ainda não saiu a sentença e a gente ainda não tem essa informação. Vamos ver se a gente consegue até o final dessa edição contar para vocês qual foi a decisão do júri. Patos de Minas conta com um acervo de monumentos que falam muito sobre a história e a cultura do município. Hoje você vai conhecer algumas características e curiosidades sobre esses símbolos. Você certamente já deve ter ouvido a frase Paris de Minas.
Paris de Minas não é apenas um nome carinhoso que o mineiro deu para a cidade, não. Na verdade, a cidade carrega traços europeus. Um desses exemplos é a Avenida Getúlio Vargas, que foi inspirada na Avenida Champs-Élysées, em Paris. Morfologicamente, sim, ela já foi muito modificada também, mas a estrutura inicial, que ela foi gerada desde que era denominada apenas de Avenida Municipal, com as suas largas faixas de rolamento e a disposição nas laterais das edificações, compondo um cenário urbano mais afrancesado, né, de influência positivista do início do século XX. Então, isso vem sobrepor a uma camada anterior, que era uma camada mais colonial, orgânica. Durante vários anos, Patos de Minas se mantém como cidade histórica. Porém, por causa do frenético crescimento urbano de uma cidade regional, muitas modificações foram feitas. A cadeia, que antes ficava na Avenida Paracatu e Padre Almir, foi desativada e mudada de lugar. O Fórum de Patos de Minas hoje é usado pelo Poder Público Municipal. Mas o que pouca gente sabe é que em frente ao antigo fórum havia uma igreja e um cemitério. Mais precisamente em torno da década de 1910, o que acontece? A cidade se concentrava toda na parte de trás da igreja matriz. Ali era o centro, era o centro da vida da cidade, onde tinha um comércio. O comércio ficava envolto à antiga matriz, que é onde hoje é o Monumento Centenário. E essa parte mais acima desse ponto inicial foi destinado ao cemitério, né, que era o arrabalde da cidade, era a ponta da cidade, onde não se imaginava que a cidade um dia ia chegar lá. Casarões históricos que antes eram da família Olegário Maciel não foram totalmente abandonados. A arquitetura moderna conseguiu reaproveitar esses espaços. Alguns foram transformados em escolas, escritórios de engenharia e até em restaurantes, como esse que fica na rua Olegário Maciel, no centro da cidade de Patos de Minas. Por dentro, toda a estrutura do restaurante foi modificada. O chão em madeira foi recuperado, as janelas também. Só que muitas curiosidades se escondem aqui nesse restaurante. Por exemplo, esse local pertenceu à família de Olegário Maciel. Outra curiosidade é que aqui também serviu de hotel para o cientista mineiro Carlos Chagas, responsável por descobrir a doença de Chagas. Compete ao Poder Público Municipal gerir esse processo para que a gente possa criar uma cidade mais sustentável, uma cidade que tenha condições de dar uma qualidade de vida à sua população, inclusive preservando o rico patrimônio cultural inserido na região central e também nas adjacências. Para que se preservem os traços históricos de Patos de Minas, o arquiteto deixa bem claro que o dever também deve ser da população. Cabe a nós, Poder Público, Prefeitura de Patos de Minas, fazer as suas ações no que diz respeito à proteção e preservação do patrimônio, como, por exemplo, a educação patrimonial, como, por exemplo, os tombamentos e inventários que são feitos continuadamente pela Prefeitura. Então, são tarefas técnicas necessárias, o reconhecimento formal desse patrimônio para que ele possa ser inserido e incorporado no seio da sociedade no que diz respeito à preservação. Mas se a sociedade não quer, fica aí complicado, difícil também de preservar. Patrimônio rico que precisa ser preservado, cuidado sempre, né? Olha, a gente ficou devendo, agora há pouco a gente mostrou um julgamento que ocorreu na tarde de hoje, de uma tentativa de homicídio, nós ficamos devendo o resultado. Acabou de chegar aqui o resultado desse julgamento. O réu Charles pegou 8 anos pela tentativa, mais 4 anos e 2 meses por tráfico de drogas. O Rony foi condenado a 8 anos. Charles em regime fechado e Rony em regime semiaberto, que é convertido para prisão domiciliar. Portanto, esse é o resultado, então, aí do julgamento ocorrido na tarde de hoje. O NTV News fica por aqui. Volta amanhã, às 19 horas. Boa noite a todos e até lá.